Já se deu conta o que é saúde e segurança do trabalho? E quais são os reflexos que irão impactar no envio das informações para o social da sua empresa? Eu me chamo Érica Reis e, juntamente com o time Folha de Pagamento, e hoje as palestrantes serão Gisele Neres, Gisele Melo e Anne Santos. Vamos aqui sanar as dúvidas de vocês, clientes. Vamos lá conhecer o que é SST? Então, o SST é Saúde e Segurança do Trabalho, tem como principal objetivo garantir a segurança dos trabalhadores dentro do ambiente organizacional. Então, isso está previsto desde a da CLT, né? Da consolidação das leis trabalhistas, no artigo 157 e o artigo 162 da CLT. Então, assim, o que a gente está trazendo para vocês é algo que já existe. É algo que já existe, é algo que já está disponível dentro da consolidação das leis trabalhistas, que tem como objetivo de cumprir, evitando acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Então, assim, a gente está trazendo para vocês algo que já existe, mas que a partir de agora, o E-Social quer ter acesso a essas informações dentro da base do E-Social. Então, a novidade é essa, que a quarta fase do E-Social, a saúde e segurança do trabalho, será informada através do E-Social. Vamos lá? Pode passar, Caio. Então, assim, muitas pessoas ficam na dúvida quem é responsável pelo envio dos eventos do E-Social. Então, o responsável principal pelo envio dos eventos do E-Social é a própria empresa. Mas, por todavia, esse serviço pode ser terceirizado. Pode ser terceirizado por um profissional devidamente qualificado. Então, pode ser um médico, pode ser um engenheiro do trabalho, ele pode fazer um envio por vocês. Mas, para isso, eles precisam de uma procuração eletrônica. Então, se tiver uma procuração eletrônica, passando os poderes específicos de SST, né? Isso é disponibilizado dentro da Receita Federal. A Receita Federal já pensou em tudo. A Receita Federal já disponibilizou uma procuração específica com o objetivo de só entregar saúde e segurança do trabalho. Então, a gente já tem acesso a essa informação. E a Focus Mais está aqui para orientar vocês. Caso vocês precisem de procuração, pode solicitar para a gente, que a gente está fazendo todo o acesso. Só é passar as seguintes informações: o CNPJ, o CPF, ou em caso de ser uma pessoa física, pode ser também o CPF. E a gente faz essa procuração só dando poderes dentro da Receita Federal, através do portal do ECAC, só específica para a saúde e segurança do trabalho, observando o campo, né? Dentro do contrato é sinalizado qual é o período, né, que vocês contrataram a clínica. Normalmente a contratação é durante um ano, né? As clínicas estão oferecendo serviço de forma de 12 meses e a procuração também tem que ser de acordo com o contrato, né? Respeitando a lei de proteção de dados. Então, assim, a gente não está orientando nesse primeiro momento as empresas enviarem o certificado digital para outros. A gente está orientando vocês, empresas, a fazer procuração eletrônica, que é mais seguro, tá apenas dando os poderes específicos de saúde e segurança do trabalho. Agora eu vou passar aqui a palavra para a Gisele Melo, que vai falar um pouco mais. Obrigada, Érica. Boa tarde a todos, né? Eu tenho aqui 3 pontos para a gente refletir sobre saúde e segurança do trabalho. Mas antes, eu queria lembrar um pouquinho com vocês sobre o E-Social. O que é o E-Social? O E-Social é um projeto do governo que foi criado com o objetivo de unificar as declarações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, ou seja, o governo pensou assim, vou criar um programa, né, uma plataforma virtual, onde as empresas vão enviar todas as informações necessárias por uma única declaração. Aí, como o objetivo é substituir todas as declarações existentes, né, se fosse feito de uma vez só, ia ser bem complexo tanto para os empregadores como para o próprio governo. Então, o que ele pensou? Vou implementar o E-Social aos pouquinhos, né? Então, ele dividiu a implementação do E-Social em 4 fases. Nós já passamos aí por 3 fases, né? Podemos dizer que a terceira fase está 90% aí
implementada, e agora a gente está na quarta fase, que é justamente de enviar as informações de saúde e segurança do trabalho ao e-social. E aí, um ponto, né, que eu ressalto até o que a Erika mencionou no começo. O que é o SST? Um programa do governo que visa tutelar o bem-estar do funcionário. Ou seja, é algo que já existia, né? É uma obrigação que as empresas tinham de elaborar laudos, de elaborar relatórios, que conte como que está a saúde e segurança dos seus trabalhadores, né? Tem a NR6 e a NR7 que dispensavam algumas empresas de elaborar esses laudos, mas o que eu quero deixar aqui claro é que é uma obrigação que já existia. Então, o que é que está mudando agora? O que está mudando agora é que quais as empresas que tinham obrigação agora não vai ser mais em papel, né? Que antigamente eles elaboravam os laudos, armazenavam nas empresas e esperavam a fiscalização. Agora não, agora vai ser digital. Agora a empresa tem que ter a iniciativa, né, mesmo que compulsória, de enviar para o governo. Então, e para as empresas que eram dispensadas, na verdade ainda é dispensada de elaborar alguns laudos de SST, o que está mudando agora? Que mesmo sendo isenta, você tem que enviar os eventos de saúde e segurança do trabalho para o e-social. Aí você pensa, tá, mas a minha empresa, os meus empregados, eles não estão sujeitos a nenhum risco, a nenhum agente nocivo. Eu vou informar o quê para o governo? Você vai informar justamente isso através dos eventos. A sua empresa não tem exposição a nenhum risco nocivo, né, à saúde do empregado. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. E o segundo ponto é o seguinte: quem que vai dizer que os seus empregados estão sujeitos ou não a algum risco? São os médicos e engenheiros do trabalho, porque é uma área de conhecimento deles. Então, recapitulando, de quem é a responsabilidade de informar para o governo? É da empresa. Mas quem é que tem competência para elaborar as informações e enviá-las? Os médicos e os engenheiros do trabalho, certo? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é mais voltado para os grupos 2 e 3 do cronograma do social, né, que são as empresas do Simples Nacional, lucro presumido das pessoas físicas, que é o seguinte: conforme a gente viu no cronograma, a obrigatoriedade começa em 10 de janeiro de 2022, né, a obrigatoriedade de enviar as informações para o e-social. Então, o que aconteceu lá em janeiro, né? Foi muito complexo esse processo de implementação da quarta fase. Então, o que o governo disse? Empresa, você está obrigado desde essa data, mas eu vou te dar 12 meses para você se organizar. E se chegar em 2023, em janeiro de 2023, e você não tiver me enviado, eu vou te multar. Então, eu vejo que é uma confusão muito grande quanto ao início da obrigatoriedade. É 2022 ou é 2023? É 2022. Se você for enviar os eventos agora, 29 de novembro de 2022, você tem que considerar todas as movimentações que ocorreu a partir de 10 de janeiro de 2022, certo? Esses são os 3 pontos que eu queria tratar com vocês. Eu imagino que vocês devem ficar na dúvida, né? Tá, mas eu vou enviar o quê? O que são esses eventos, né? E aí a minha xará Gineres pode bem responder isso aí, né, Gi? É isso mesmo, Gi. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gisele Neres. E antes de tratar, né, com vocês sobre esses 3 eventos de saúde e segurança do trabalho, eu gostaria de ressaltar, salientar um ponto que Gisele mesmo falou, né, sobre o que é o e-social, né? O e-social é uma plataforma do governo federal que visa centralizar as informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Observe que eu falei centralizar, que significa que essas informações, elas já existiram. Essas informações não são novas e não estão sendo criadas. O que é que ocorre? Antes, como não havia, né, um sistema unificado, né, para controlar isso, muitos empregadores acabavam se passando em algumas dessas obrigações, mas elas já existiam. Inclusive, sobre SST, né, o artigo 162 da CLT, ele já estabelecia que as empresas são obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, juntamente com uma clínica médica especializada, um médico, ou um técnico em segurança e saúde do trabalho, ok? Então, agora a gente está nessa quarta fase, né, quarta e última fase de implementação do E-Social, que é justamente o envio desses eventos de SST, que é justamente o que eu vou destrinchar agora para vocês, ok?
Então, falando inicialmente do evento S2240, que é Condições Ambientais do Trabalho, né, de agentes nocivos, o que é que ocorre? A empresa, quando ela vai lá, né, procurar uma clínica especializada em saúde e segurança do trabalho, um técnico, o que é que acontece? Esse técnico ele vai elaborar laudos para o envio desse evento, certo? O primeiro laudo é o LTCAT, né, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que esse laudo visa justamente registrar as condições a qual o funcionário trabalha na empresa. Se o funcionário está exposto a agentes nocivos, se ele está exposto a fatores de risco, e com isso também é definido até o pagamento de adicionais aos funcionários, né? Adicionais de salubridade, periculosidade, e é definido o percentual desses adicionais de acordo com o grau de risco do trabalhador, ok? O segundo laudo é o PGR, né? Programa de Gerenciamento de Riscos, ok? Que é um programa que visa melhorar as condições, né, de exposição do trabalhador de risco, estabelecendo medidas de modo a prevenir, né, eliminar, ou se não eliminar, pelo menos reduzir os riscos ocupacionais, riscos de acidente de trabalho, por exemplo, ok? E o terceiro laudo é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que nesse laudo, né, é definido, inclusive, quais os tipos de exame que o funcionário deve ser feito de acordo com a atividade que ele realiza na empresa, de quanto em quanto tempo ele precisa realizar esse exame. Então, esse programa é para controlar a saúde do trabalhador. Inclusive, isso é importante, né, para a segurança do trabalhador, para detectar se ele já tinha uma doença pré-existente com isso, ou se ele adquiriu uma doença decorrente da atividade que ele pratica na empresa. Então, com esses três laudos, forma o evento 2240, que é muito importante, inclusive, para casos de funcionários, né, que possuem direito à aposentadoria especial, são aqueles trabalhadores que estão expostos ao risco. Então, com o envio desse evento ao E-Social, quando o funcionário for lá requerer a aposentadoria especial, já vai estar tudo registrado, os graus de risco dele, e para ser confrontado se realmente ele tem direito ou não a essa aposentadoria especial. Tá, mas qual o prazo para envio desse evento S2240 para o E-Social, certo? O prazo estabelecido em lei foi até o 15º dia útil do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST. Quando iniciou? 10 de janeiro. Mas lembra, como já mencionado pela minha colega anteriormente, que o governo deu mais um prazo aí de 12 meses, né? Que é para as empresas se adequarem, procurarem uma clínica de trabalho. Então, o que é relacionado a esse evento, 2240, caso as empresas não tenham ainda enviado, tem um prazo até dia 31 de dezembro para enviar esse evento sem multa. O que ocorrer de envio de evento 2240, referente a 2022, já a partir de 2023, se o empregador enviar, né, fora do prazo, já vai estar sujeito à multa, ok? E para os funcionários que forem admitidos daqui para frente, o prazo para envio desses eventos é até o 15º dia útil do mês subsequente à admissão desse funcionário, ok? Caio, pode passar o slide, por favor. O segundo evento é o S2220, referente ao monitoramento da saúde do trabalhador. Como eu já havia falado anteriormente sobre o laudo, né, de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele entra aqui, nesse monitoramento da saúde, certo? Que esse evento visa monitorar o estado de saúde do trabalhador durante todo o vínculo empregatício. Então, com aquele laudo médico anterior, já vai estar descrito quais os exames que o funcionário deve realizar, de quanto em quanto tempo ele deve realizar, ok? E isso inclui todos esses exames aqui. Exames admissionais, demissionais, de retorno ao trabalho em caso de funcionários que estavam afastados, no caso de alteração de cargo. Se o funcionário mudar de cargo, eu tenho que enviar um novo evento? Depende. Se o funcionário for exercer uma nova função, em que essa função tenha novos fatores de risco, sim, ele vai ter que fazer novos exames, né, de acordo com o grau de risco que ele está exposto e ser enviado ao E-Social. E como fica definido o prazo de evento desse envio S2220 de monitoramento da saúde?
o prazo é até o 15º dia útil do mês subsequente ao exame realizado de fato. Mas muita atenção, esse prazo é para envio dos eventos ao E-Social, mas não exclui o prazo legal de realização desses exames, né, estabelecidos em lei. Sabemos que para funcionários desligados, o prazo para ele realizar o exame demissional é de até 10 dias após a data do desligamento. Esse prazo continua. O prazo do 15º dia útil subsequente à realização do exame é o prazo para envio desses eventos ao E-Social, ok? Caio, por favor, pode passar o slide. E o próximo evento que vamos falar é o S2210, Comunicação de Acidente de Trabalho, também mais conhecido como CAT, como o próprio nome já diz, é a comunicação do acidente de trabalho. E esse evento só será transmitido em caso ocorra acidente de trabalho, ok? Isso independente se com esse decorrente desse acidente de trabalho, o funcionário vai ficar afastado ou não das suas atividades laborais. Independente disso, esses eventos têm que ser enviados, ok? Qual o prazo? Primeiro dia útil subsequente ao ocorrido. O funcionário sofreu acidente de trabalho hoje, prazo para envio útil é até amanhã. E em caso de morte, de óbito, falecimento do funcionário, de imediato, no mesmo dia em que ocorre. Caio, pode passar, por favor. Aqui só está falando sobre os prazos mesmo para a gente relembrar, né? Que eu já tinha mencionado anteriormente sobre os prazos do envio dos eventos. O evento S2210, Comunicação de Acidente de Trabalho, primeiro dia útil seguinte ao ocorrido, em caso de morte do funcionário, de imediato, ok? Evento S2220, referente aos exames admissionais, emissionais, periódicos, até o 15º dia útil do mês subsequente à realização dos exames. O evento S2240, né, que é o laudo das condições técnicas do trabalho, que deve ser enviado até o 15º dia útil do mês subsequente ao início da obrigatoriedade. Lembrando que para 2022 foi prorrogado, ok? Até o dia 31 de dezembro pode ser enviado. E para os funcionários que forem admitidos a partir de agora, é até o 15º dia útil do mês subsequente à admissão do trabalhador, ok? Caio, pode passar. Sobre PPP, eu vou passar a bola para a especialista Anne Santos. É com você. Obrigada, Gisele. Boa tarde a todos. Vamos voltar aqui um pouquinho ao que Gisele estava falando sobre o evento S2240. Vamos entender o porquê do envio deste evento. Primeiro, deixar claro que, a partir de janeiro de 2023, o evento, ou o documento PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, será apenas eletrônico. Lembrando que os envios dos eventos que serão enviados agora estão sendo obrigados de 10 de janeiro de 2022. Então, os enviados anteriormente, aconselhamos que sejam arquivados com a empresa por físico, mesmo tendo o eletrônico agora. Bom, e o que é o PPP? Como eu falei, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP é um documento onde estão presentes todas as informações do histórico laboral dos trabalhadores de uma empresa. A finalidade desse documento é prestar informações relativas à exposição a agentes nocivos. Basicamente, nesse documento reúne as informações de todas as condições ambientais em que o segurado trabalhou. Toda a trajetória laboral deve constar nesse histórico individualmente. Por exemplo, um funcionário trabalhava em um ambiente salubre e mudou para um setor em que não está mais exposto ao ambiente salubre. Isso deve constar no documento, no PPP. Ou seja, esse documento descreve a história de trabalho do funcionário na respectiva empresa e reúne informações de dados, como dados administrativos, os cargos ocupados, as descrições das atividades, as exposições a fatores de riscos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica de todo o período. Todo esse relatório serve para comprovar, junto com o INSS, que o trabalhador esteve exposto ao agente agressivo à saúde e ou à integridade física.
Mas para que serve este documento? O PPP ele é utilizado pelo trabalhador no momento de pedido de aposentadoria. Com a apresentação do perfil profissiográfico presidenciário, o INSS vai verificar se realmente o trabalhador está exposto a uma atividade que colocou sua vida em risco. E por meio dele, o INSS vai entender se o trabalhador tem direito a uma aposentadoria especial ou converter o período especial em comum para antecipar a aposentadoria por tipo de contribuição, por exemplo. Agora eu passo a palavra para a Érica. Vamos lá, a gente falar uma retrospectiva do que foi mencionado aqui pelas nossas colegas. Primeiro, a gente falou sobre a importância, né, dos eventos de saúde e segurança do trabalho e sinalizou para vocês que existe, desde o artigo 162 da Consolidação das Leis Trabalhistas, já previam que o trabalhador deveria estar assegurado dentro do seu ambiente organizacional. Também foi mencionado sobre o envio dos eventos para o E-Social. Então, o envio dos eventos do E-Social se tornou obrigatório a partir de 10 de janeiro de 2022 para a maioria dos clientes que estão aqui hoje, que pertencem às empresas ou é de lucro presumido, ou é empresa simples nacional, ou são clientes que são empregadores pessoa física. Então, para esses 3 clientes, não está conseguindo ouvir? Depois eu menciono, seu Sérgio. Vamos lá, voltando a essa situação aqui. Então, a gente viu esses 3 pontos. A gente viu os pontos, quais são os clientes que tem que enviar os eventos da 4ª fase, que são os clientes lucro presumido, são os clientes simples nacional, são os clientes pessoas físicas, empregador pessoa física também é obrigado a enviar esse evento da 4ª fase. A gente também viu que a responsabilidade do envio é da empresa, mas, por todavia, pode ser terceirizado também esse serviço. E também a gente aprendeu quais são as informações que devem ser entregues para o E-Social. Então, as informações que devem ser entregues para o E-Social é o S2240, que é sobre as condições ambientais. Mas, Érica, eu não mudei nada. Com esse funcionário não teve nenhuma alteração, vai precisar ficar enviando todo mês, não é algo recorrente. A gente só vai precisar enviar uma única vez. Se aquele trabalhador não tiver nenhuma situação que haja modificação dentro do ambiente dele, físico, químico, biológico, não precisa eu enviar condições ambientais dele. Outra coisa, Érica, teve admissão, mas normalmente eu não tenho demissão na empresa, só tenho só admissão. Eu posso estar enviando o evento só quando houver admissão? Sim, admissão e monitoramento de saúde. O funcionário também tem que fazer os monitoramentos de saúde. Como é que estão nas empresas de vocês? Estão tudo em dias? Porque tem que ser entregue o S2220. Então, a gente tem que observar esse ponto. Então, também tem um evento da CAT. Normalmente, não é recorrente a gente ter um acidente de trabalho dentro da empresa, mas se houver, tem que ser entregue. Então, a gente tem que respeitar agora os prazos que são pré-estabelecidos no E-Social, porque normalmente, como as informações a gente às vezes precisava, né? Quando era acidente no trânsito, no percurso entre a empresa e o local da residência, né? A gente precisava ter o BO para poder estar registrando as informações. A gente precisava de mais dados para enviar a CAT. Então, agora a gente tem que ter essas informações de forma imediativa quando ocorrer acidente de trabalho, porque a gente precisa cumprir os requisitos do E-Social. Essas informações, elas já são entregues digitalmente, né? Desde 10 de janeiro de 2022, para as empresas que teve acidente de trabalho, esse envio, a gente já está fazendo isso, obedecendo às regras previstas dentro do E-Social. Então, assim, o que é que a gente quer trazer para vocês? Vamos evitar multas? Convidamos vocês, clientes, para evitar multas para o E-Social. Então, tem a variação da multa mínima, que é R$ 2.926,52, e a máxima é R$ 292.650,52. Então, assim, a gente convida a vocês a entrar em contato com a clínica, quem não está regularizado ainda, verificar, fazer a cotação de preço. Aqui, atualmente, a gente tem uma clínica que a gente está indicando
mas a gente não tem parceria com as clínicas, a gente convida para os clientes fazer a análise de preço, para fazer a melhor cotação, mas assim, não deixe de se regularizar, porque a gente não sabe, até então, tem previsto dentro do E-Social que a multa será início 1º de janeiro de 2023. Então, assim, você tem 12 meses para se regularizar, que foi o que Gisele mencionou, mas a partir de 1º de janeiro de 2023, não tem previsão de não incidência de multa. Então, pode haver essa multa. Então, a gente convida vocês a fazerem a cotação, verificar a empresa de vocês, conversarem com as clínicas de trabalho, tentar segurar os preços, para evitar, assim, essas multas, certo? Então, assim, seria isso que a gente queria passar aqui para vocês. Muito obrigada pela participação de todos. E agora a gente vai convidar vocês para perguntar algo que não foi respondido aqui, para poder a gente estar sanando as dúvidas.